É uma alegria iniciarmos juntos mais uma série de estudos sobre a aliança eterna de Deus para nos salvar. A sua promessa de restaurar todas as coisas. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo. Na síntese da primeira lição desse trimestre, nós diríamos que essa lição nos dá uma cosmovisão bíblica a respeito de quem nós somos, de onde viemos, como fomos criados, qual o nosso propósito e qual o nosso destino. O que aconteceu para estarmos hoje numa situação de desigualdades, dor, sofrimento, morte? Qual é a promessa que nós temos da parte de Deus para a restauração de todas as coisas? Nessa primeira semana, podemos destacar alguns pontos chaves na lição. O primeiro deles é que Deus se apresenta em sua palavra como Criador, sem justificar, sem tentar explicar ou provar a sua obra criadora. Simplesmente ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E mostra o que fez. Nós o aceitamos pela fé. E de várias maneiras temos a confirmação de que isso é verdade. Por quê? Observando a natureza, percebemos que uma mente superior organizou tudo isso. Observando a história da humanidade, percebemos que um ser superior tem dirigido essa história. Pela revelação da palavra de Deus, que a cada dia mostra-se mais e mais verdadeira, nós percebemos também a obra criadora de Deus. Mas, enfim, acima de tudo, mediante a pessoa de Jesus Cristo, nós temos a máxima revelação de Deus. Se Cristo não tivesse vindo a esse mundo, Deus seria para nós apenas uma ideia metafísica, uma noção de um ser superior. Porém, ao assumir a natureza humana e viver entre nós, Cristo mostrou quem Deus é, qual é o seu caráter. Deus agora se identificou conosco mediante Jesus Cristo. Ele viveu, morreu, ressuscitou, venceu a morte, que é o resultado do pecado, ascendeu aos céus e prometeu voltar para fazer novas todas as coisas. E essa cosmovisão então determina o nosso propósito, nosso objetivo e qual será o nosso destino. O segundo ponto importante que destacamos na lição dessa semana é que o ser humano foi criado sob uma condição única, a imagem e a semelhança de Deus. É o único ser criado que possui essa característica. E mais, a Bíblia diz, de um só fez toda a raça humana. Ou seja, biblicamente, não existem raças humanas. Existe apenas uma raça humana, que foi dividida por causa do pecado. E após o dilúvio, dividiu-se em tribos, línguas, povos que formaram nações. Quando Deus criou o ser humano, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. E Deus os colocou no jardim do Éden para dele cultivar e guardar. É interessante que nós temos uma visão clara de que Deus estabeleceu o casamento para organizar a vida humana. Homem e mulher os criou. E por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus os colocou juntos no jardim do Éden para viverem um relacionamento especial, através do qual desenvolvessem todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Na visão da palavra de Deus, o casamento é uma experiência única, heterossexual, permanente, pessoal, relacional e no mundo perfeito deveria ser eterno. Assim é que quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi criada adequada, proporcional, complementar ao homem, como uma auxiliadora em amor e companheirismo, igual a ele, protegida e amada por ele. A partir de terça-feira, a lição começa a destacar os propósitos de Deus ao criar a raça humana. Primeiro,
Deus nos criou para que vivêssemos em comunhão com Ele, pudéssemos corresponder ao seu amor e à sua bondade. Deus criou o ser humano para que ele se reproduzisse na terra, formasse novas famílias, povoassem a terra. Gênesis diz que Deus os colocou aqui como representantes seus, para que tivessem domínio sobre os animais e para que cuidassem de toda a natureza. Deu-lhes uma responsabilidade ecológica, como mordomos e administradores de Deus. A cosmovisão bíblica traz uma responsabilidade de preservação, de cuidado, de uso adequado na natureza. Deus proveu para nossos primeiros pais alimentação. As ervas que dão semente e de todas as árvores do jardim poderiam comer. Porém, um ponto de suprema importância que a lição destaca é que Adão e Eva foram criados como seres inteligentes, com a capacidade de raciocinar. Eles foram criados com livre-arbítrio. Eles foram criados com raciocínio, com a possibilidade de escolha, com a capacidade de pensar e agir de acordo com princípios morais. Deus estabeleceu a vontade como soberano em nossa vida. Adão e Eva eram livres para crer, para amar, para obedecer. Ou poderiam duvidar e desobedecer a Deus. Afinal, se não fosse assim, por que haveria o teste da árvore da ciência do bem e do mal? É bom lembrarmos que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal não era venenoso em si mesmo. Ele era apenas um símbolo do relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Ele era um símbolo de amor, confiança e de dependência de Deus. Ao não comerem do fruto, eles estavam demonstrando que reconheciam a autoridade de Deus, o seu poder, a sua propriedade, de que eles viveriam em amor e independência dele. Era um símbolo de que confiariam no Senhor e que o obedeceriam. Mas o que aconteceu então? Bom, ao comerem do fruto, eles tiveram uma atitude de independência de Deus. O pecado é a independência de Deus. Eles não confiaram no seu amor, na sua sabedoria, na sua palavra. E desse modo pretenderam seguir o seu próprio caminho. Eles seguiram a tentação, a orientação do inimigo, que lhes enganava, dizendo que porque haviam sido criados perfeitos, eles não morreriam. Eles poderiam seguir o seu próprio caminho, eles eram inteligentes, perfeitos, eles poderiam ser semelhantes a Deus. Eva deu atenção ao inimigo, desenvolveu atenção e interesse pelo fruto, comeu e compartilhou com o seu marido. Eva foi enganada, porém Adão tomou a decisão consciente de seguir o mesmo caminho, mesmo compreendendo a expressa orientação de Deus. Se ele não o tivesse feito, Deus poderia ter providenciado uma outra companheira para ele. A raça humana não precisaria ter entrado nessa condição de pecado. Porém, não o fez. O pecado é a independência de Deus. O pecado nos separa dele, do seu caráter. O pecado nos coloca em desarmonia com Deus. O conhecimento que Adão e Eva obtiveram foi o conhecimento do pecado e do senso de culpa. Perderam a sua perfeição, mudou-se a sua natureza, perderam a capacidade de viver em comunhão com Deus, perderam mesmo o domínio próprio, tornaram-se escravos do pecado. O pecado nos coloca em oposição a Deus, ao seu caráter, à sua vontade. O pecado nos separa da fonte da vida, por isso que o salário do pecado é a morte. Agora, a grande pergunta que a lição faz é: que providências Deus tomou para resolver a situação? As primeiras palavras de Deus a Adão e Eva foram palavras de amor, de graça e de misericórdia. Deus fez um concerto com a humanidade, apresentado em Gênesis capítulo 3, verso 15. E um concerto que o Novo Testamento diz que Deus preparou desde a eternidade. O concerto de que
Um dia, da mulher nasceria um descendente para derrotar Satanás e para restaurar todas as coisas. Deus apresentou a Adão e Eva pela primeira vez o plano da salvação. O relacionamento que havia sido quebrado um dia seria restaurado por Cristo. E um dia eles seriam restaurados ao Jardim do Éden. Em seu desamparo, Adão e Eva obtiveram esperança por meio dessa promessa. Durante os próximos 3 primeiros meses, nós vamos juntos estudar sobre a eterna aliança de Deus com a humanidade. A aliança que foi feita lá no princípio com Adão e Eva, quando eles caíram em pecado. Uma aliança que foi renovada através dos séculos. E nós verificaremos como essa aliança foi sempre sendo renovada. Quais as suas características, o que estava envolvido nessa aliança. Enfim, durante esse trimestre, nós estudaremos sobre a certeza de que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e que existe um plano para a nossa salvação. Em Cristo, o nosso relacionamento com o Pai pode ser restaurado. A certeza de que nós podemos e precisamos abandonar a nossa condição de independência de Deus. Em humildade nos prostrarmos perante Ele, para que Ele transforme o nosso caráter, mude a nossa vida. Pelo poder do Espírito Santo nos restaure plenamente a sua imagem e a sua semelhança, para que um dia eu e você, confiando nas promessas de Deus, juntos outra vez, possamos estar próximos à árvore da vida. Que Deus nos abençoe, nos encha dessa esperança, para que sejamos totalmente restaurados pela eterna aliança, pelo eterno concerto de Deus.